agosto é um mês dedicado às vocações. E a vocação redentorista é uma resposta de amor ao chamado que Deus nos faz a cada dia. A bênção e o que o mundo precisa hoje viver e experimentar. Essa vocação veio para nos ajudar a viver tudo isso. Para partilhar esses testemunhos de anúncio do amor de Deus, amor que restaura, amor que é redenção, nós recebemos aqui visitas ilustres, viu, minha gente? O programa hoje está para lá de abençoado, porque está aqui comigo no Almanac Frater Lucas Evangelista, Frater Antônio Matozinho e Frater Giovanni. É isso? Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Obrigado, Thaís. É uma honra para mim recebê-los aqui, viu? E falar de um assunto que é tão importante. Neste mês de agosto, falar de vocação, despertar os corações de todos que estão em casa a se abrirem. E não só o jovem, mas as famílias também, que a gente sabe que a família ela tem um papel fundamental quando o jovem quer dar uma resposta positiva ao chamado de Deus, a consagrar a sua vida. Então, para começar aí a nossa conversa dessa tarde, eu quero que cada um fale de uma forma resumida, se for possível, de como que você descobriu a sua vocação. E aí, Frater Giovanni, vamos começar pelo senhor? Eu falei que eu não ia falar quem que ia começar, mas já que ele está pertinho de mim, deixa ele começar. Boa tarde, Caísa. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo programa Almanac. Bem, foi um processo complicado, porque a priori eu não tinha essa vontade de ser padre, nem religioso, não tinha nem essa clareza do que era ser religioso e do que era ser padre. E aí, depois de muita insistência, de muita oração, de muito discernimento, de muitas conversas, foi que eu me abri para fazer essa experiência. E a partir de então, já são quase 8 anos dessa experiência vocacional, buscando corresponder à vontade de Deus a partir desse carisma, dessa espiritualidade que nós compartilhamos com você aí de casa, que é a espiritualidade redentorista. Ótimo. E o senhor, Frater Matozinho? A minha experiência vocacional de chamado, ela tem muito a ver com o dado familiar, a presença na vida de comunidade. Os meus pais relatam que desde a infância eu falava sobre, só que havia um problema. Durante a Santa Missa, eu via o sacerdote e falava aos pais, eles me contam, eu quero ser padre. O Frater Matozinho, ele tem um rosto de quem desde criança queria ser padre. Só que quando o padre despedia e ia sozinho para casa, eu dizia para os meus pais que eu não queria. Porque não queria ir sozinho. Por causa da solidão aparente que tinha. Mas nós éramos atendidos na nossa paróquia pelo clero secular, né? Pelos padres da diocese. Então, conhecendo a vida religiosa, depois morando em Mato Grosso, é claro que a gente já conhecia os missionários redentoristas, mas conheci de um modo muito mais próximo através dos trabalhos principalmente ligados à evangelização juvenil e de apostolado missionário na paróquia. Então, a partir daí, e conhecendo uma vida que era comum, me encantei e reacendeu este encanto pela consagração da vida a Deus. O Frater Giovanni está há 8 anos. E o senhor? Este ano, 2020, meu Deus, já são muitos anos também. Já são 8 anos 8 anos também. E o senhor, eu falo senhor, você, que senhor por respeito, mas são muito jovens. E o senhor, Frater Lucas? Olá, Caísa. Olá. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Pai Eterno. Uma alegria estar aqui. Então, desde pequeno sempre quis ser padre, né? Só que aí chega na adolescência a gente quer pensar outras coisas para a vida. Mas a minha vocação foi alimentada sobretudo através dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, sobretudo na festa do Pai Eterno. Todos os anos nós víamos para a Romaria em Trindade, então a gente viu o testemunho dos missionários. Eu me lembro muito das pregações do Padre Ângelo naquela época. Então aquilo veio alimentando. Quando eu fiz o discernimento, eu não queria entrar na diocese, que no caso era a Arquidiocese de Brasília, mas eu procurei os redentoristas, já desde pequeno, por conta daquele afeto com a Romaria e também com a congregação. E desde então fui fazendo o discernimento e nessa brincadeira já são 7 anos que estamos aqui
E servido ao vocês Senhor. moram na mesma casa? Sim, hoje, na mesma casa. Fica em Trindade, Goiás? Ou não? aqui em Goiânia. Fica em Goiânia. Isso. Estão no período de formação. Isso. Aí depois vem o diaconato, Os votos perpétuos, os votos o perpétuos. diaconato e o presbiterato. Ah, os votos perpétuos é feito antes do diaconato. Porque para a vida religiosa, em primeiro lugar, e mais importante até mesmo do que as ordens sagradas, é o fazer-se consagrado ao Senhor. Então, desde os primeiros votos, somos consagrados, mas depois de alguns anos neste itinerário, já bastante inserido na missão redentorista, nós fazemos os votos perpétuos, de modo que publicamente dizemos que para todos sempre seremos redentoristas. E a partir daí, aqueles que têm vocação sacerdotal trilham os passos necessários para as ordenações, e os que são vocacionados à vida religiosa como irmãos terminam a formação no período dos votos perpétuos. Vocês todos já discerniram se vão ser padre ou irmão? Sim. Já? Vão ser padres? 3? Padres. Vão, que bênção. Mais padres para nos dar a graça de termos Jesus vivo na Eucaristia. Isso é muito importante. A igreja precisa, o mundo precisa. Vocês hoje como missão, cada um tem uma missão ou todos trabalham na animação vocacional? Cada um tem uma missão Tem uma distinta. missão. O Matosinho está na animação vocacional. Colaboro, porque nós temos, na Congregação Redentorista, nós temos um organismo que se chama PJVR, a Pastoral Juvenil e Vocacional Redentorista, que está organizada com 2 secretariados, o de animação vocacional e o de evangelização juvenil. Então eu colaboro dentro da PJVR, a animação vocacional e juventude. E a juventude tem uma grande importância na igreja, não tem, Matosinho? Eu posso dizer que é um papel fundamental, porque havia um tempo que nós os considerávamos futuro. E nós vemos que o mundo hoje, até pelo próprio desenvolvimento tecnológico, é o mundo deles. É um mundo presente e atual da juventude. E a igreja, ela precisa não só da juventude para que tenha possibilidade de continuar a obra redentora, mas precisa conseguir acessar esses jovens na linguagem deles, porque muito se diz, os antropólogos dizem que em pesquisas amplas, os jovens em geral dizem que a igreja não tem nada a dizer a eles. Mas na verdade o que a gente percebe na missão é que nós não conseguimos nos comunicar às vezes com eles, mas quando essa relação de interação é feita, a gente percebe que não só tem muito a dizer, como a gente consegue trazer significado e identidade para a vida dos jovens. Muito bom. E já antes de continuar a nossa conversa, para o jovem que está acompanhando, para a família que tem um jovem que sabe que tem lá uma vocação, que deseja fazer experiência nos missionários redentoristas, como que faz? Tem portal, tem telefone? Sim. É importante o apoio da família nesse momento inicial em que o jovem está descobrindo esse chamado, buscando dar sentido à sua própria vida e à sua vocação. Ele pode conversar conosco através do portal paeterno.com/vocacional ou através das redes sociais, que é @savredentorista.go. Então são meios que o jovem pode fazer esse diálogo, nos conhecer um pouco e falar um pouco da sua experiência, e assim nós da equipe vocacional, juntamente com esse diálogo com o jovem, nós podemos trabalhar melhor, discernir melhor e quem sabe direcionar ele da melhor forma possível, a fim de que ele possa ser feliz e se realizar enquanto um vocacionado, um chamado por Deus a realizar a sua missão. Vocês vão dar aí todo o apoio para que ele faça um discernimento da vocação, não é? Sim, é muito importante porque às vezes, quando nós somos vocacionados e nós estamos nesse processo inicial de descoberta da própria vocação, o que é que eu vou fazer da minha vida? Então, nós, pelo menos na minha experiência enquanto jovem, não sabia muito bem a quem recorrer porque não tinha muitas referências. Então, você fica sem saber um norte para onde ir. E às vezes, através do diálogo, da conversa, principalmente com quem já está nesse processo de caminhada, você pode interiorizar melhor e, quem sabe, aclarear as ideias e assim corresponder à sua vocação. Inclusive, hoje a congregação tem a preocupação na nossa província de trabalhar com as juventudes no período de crisma, com momentos de despertar vocacional, falando sobre todas as vocações. Porque encontro vocacional, essa oportunidade de falar sobre a vocação, é algo que todas as pessoas deveriam ter, para poder acertar bem e se realizar enquanto ser humano e dar uma resposta feliz a Deus naquilo que Ele é chamado.
E aí a missão acontece, né? E vai olhar para a vocação que escolheu como uma missão de vida. Exatamente. Ô, Frater Lucas, o senhor hoje está realizando a sua missão como missionário redentorista em Goianira, numa cidade do interior aqui de Goiás. É na paróquia São Geraldo. Foi fundada pelo Padre Pelágio, inclusive. Conta pra gente, para todos que estão acompanhando, como que está sendo essa experiência de ser aí missionário redentorista, falando desse amor de Deus que é redenção para tantas pessoas que nessa comunidade estão? Então, é uma alegria muito grande para nós estarmos lá trabalhando. A gente faz um trabalho diretamente com a juventude, também com as crianças, com o grupo de coroinhas. Nós, agora que chegamos lá, temos uma missa própria para as crianças. Então, é um momento de evangelização muito bonito. No final de semana passado, nós tivemos um encontro vocacional. Até a irmã Sandra, que esteve aqui ontem com você, ela participou deste Essas encontro. estamos mostrando é de lá? Essas imagens são de lá. Foi um encontro vocacional, participaram mais ou menos 60 pessoas, entre adolescentes e jovens. Foi um momento muito bonito. Para eles terem essa oportunidade de entenderem o que é uma vocação, de descobrirem a sua vocação e de rezar também. Acredito que dali teremos futuros missionários redentoristas. Então, é importante a família cultivar, porque a gente vê ali crianças, adolescentes, bem jovenzinhos mesmo, já se abrindo para essa realidade. É importante, desde bem nova, cultivarem isso? É fundamental. A gente percebe que a fase da adolescência, que se a gente pensar é algo muito novo para a história da humanidade, a gente fala de adolescência a partir da década de 90 como algo bem entendido e construído. A adolescência ela é um período onde a pessoa ela é uma espécie de esponja capaz de absorver todas as realidades em volta sem um filtro que diga aquilo que é valioso, aquilo que de fato tem valor para a sua vida e aquilo que não é bom. Então a família, em primeiro lugar, tendo este papel, é capaz de auxiliar nos processos onde a criança, o adolescente, no caso, vai enxergar aquilo que é mais valioso e faz sentido para si. Ao mesmo tempo que se sente amparado, já que nós temos esse instinto profundo da vida comunitária e algo testemunhado pelo nosso Deus, que é trindade, que é comunhão. Então é fundamental. E aí, de algum modo, como igreja, nós também amparamos as famílias nesses processos. Ótimo, um trabalho bonito. Sim, Flávio? O apoio da família, a oração é primordial. É uma força que você tem para que possa continuar o caminho, porque não é um caminho fácil. É um caminho que você precisa de muita perseverança e também muita paciência. Então, assim, o apoio do pai, da mãe, dos parentes ali é fundamental. Inclusive, estou aqui conversando com os fráteres, eu estava aqui pensando, né? Vocês que estão acompanhando o Almanac, estão vendo aí os fráteres sorridentes, né? Muito jovens, felizes. E ele deve estar pensando, mas será que nessa vida religiosa existem alguns obstáculos, desafios? A gente vai saber deles agora. Vocês todos são natural aqui de Goiás ou não? Não. O senhor? Sou natural do Maranhão. Maranhão? Eu sou natural de Anápolis, aqui em Goiás. Sou natural do Gama, no Distrito Federal. Distrito Federal. E aí, Frater Giovanni, os desafios eles existem, como que vocês superam esses desafios? Olha, que pergunta boa essa. Eu acho que cada caso é um caso particular. No meu, propriamente, tem alguns desafios muito próprios. Primeiro, eu sou filho único. Então, tem, geralmente, toda uma questão, um problema em torno do filho único, porque a família deposita toda uma emoção, todo um sonho, toda uma expectativa em torno daquele filho único. E no meu caso eu tive esse tipo de experiência, não é? De ter os sonhos dos meus pais em relação a mim, que não quer dizer que eram os meus sonhos. Sim. E eu, como disse no início, não tinha essa vontade de ser redentorista, de ser padre, de ser religioso, não tinha outros planos. Sim. Então, depois de um processo de conhecer a comunidade redentorista que foi para a minha paróquia lá no Maranhão, em Araioses, eu tive essa oportunidade de olhar essa vida religiosa, este carisma, com outros olhos. Então, para mim, o maior desafio, e acredito que me tirou boas noites de sono, foi o fato de ter que deixar a família e encarar a vocação. E realmente é uma experiência que você não vai ter certeza nunca de uma segurança se é realmente isso que você quer para a sua vida. Deus chama e acende uma chama no seu coração.
e às vezes você não sabe dar palavras a esse sentimento que você está sentindo. Não tem explicação. Não né? tem. Então, é natural que o jovem apenas se lance, se ele quer e ele deseja e ele se sente chamado, que ele possa corresponder a esse chamado que o Senhor faz. E claro, o Senhor que nos chama, Ele não nos abandona. E eu acredito que durante toda essa minha experiência, ao longo desses 8 anos, já quase virando para mais um ano, o Senhor tem me acompanhado e tenho feito provas realmente grandiosas que a redenção, ela é copiosa, ela é abundante. Ótimo. Assim como você aí na sua casa, na sua família, tem lutas diárias e o Pai Eterno te concede uma graça para superar, com eles também é assim. Vamos saber agora do Frater Antônio Matosinho, como que é, Frater, para o senhor vencer os desafios diários? Olha, os nossos desafios, como você disse, assim como numa outra família de núcleo mais comum, né, eles são próprios, mas o caminho para vencer, e eu não sei se a palavra boa é vencer, se é a palavra mais eficaz, mas talvez para enfrentar e seguir, de fato é a vida de oração. E é claro que as nossas casas, elas têm um privilégio que outras famílias não terão. Nós temos a capela dentro de casa, nós temos Jesus na Eucaristia conosco, nós temos os momentos de oração comum, nós temos as indicações de Santo Afonso sobre a vida de oração pessoal, interna de cada um. Então tudo isso, de certo modo, como é algo próprio para a nossa vida, nos ajuda e é um privilégio. Tem lá os horários, né, que vocês têm lá para Temos. fazer oração, isso é bom, né, ajuda demais. E não tem outro jeito. Às vezes a gente fala de oração e como as famílias têm essa vida também, fala, mas eu rezo, como que para eles vence, para a gente não, mas não é esse o caminho. A ideia da oração é de perceber esse Deus que já está perto de nós e que os limites e as dificuldades que se apresentam é algo extremamente natural na vida de todo ser humano. Então, Deus está constantemente perto de nós. O Pai Eterno já cumpre este papel constante. A dificuldade é a nossa abertura em perceber isso. Então, sem a vida de oração, a gente cristaliza numa rotina intensa de muitos trabalhos, e isso seja na vida religiosa ou para a vida civil, e a gente não é capaz de perceber. Sem a vida de oração é impossível. Agora, além da vida de oração, o nosso apostolado é algo que de fato motiva muito. Sair de casa, às vezes até um pouco cansado de tudo que já teve que ser organizado, preparado, e se preparar para os finais de semana onde é mais intensa a rotina, mas quando a gente chega ao fim do fim de semana e a gente pode perceber os sorrisos, o apoio, a acolhida, a gratidão, e ouvir muitas vezes, eu precisava deste momento ou desta palavra, ou eu percebi Deus mais perto de mim nesse atendimento. Isso de fato é algo que motiva e ajuda a gente a perceber que as nossas dificuldades, elas são para gerar vida. Sim, então, colocar elas a serviço é unir a paixão de Cristo. Ô Frater, e com certeza, não só eu estou aqui pensando, mas todos que estão acompanhando estão lá pensando também em suas casas, seus trabalhos. Como é gratificante para a gente poder ter alguém na comunidade para falar das nossas dificuldades. Eu me emociono porque eu faço essa experiência também. Quando eu passo por dificuldade, eu vou lá no call center e vou falar com os irmãzinhos. Irmã, eu estou passando por isso, me ajuda a rezar, como é que eu vou agir nessa situação? Então vocês são um canal de bênção para a vida da gente. A vocação de vocês, talvez seja difícil para eles diariamente falar o sim. Por isso é necessária a nossa oração por todos os vocacionados. Mas o sim de vocês, a cada dia com sacrifício, gera vida para cada um de nós. A gente conversa com alguém, vai embora feliz porque a esperança foi renovada. Calma que eu vou rezar, vai dar certo. Vai dar certo. Nós vamos te ajudar em oração. E aí o nosso coração vai se tranquilizando. Então eu quero destacar isso aqui porque... para falar para você o quanto é importante rezar por todos os vocacionados e o quanto a dificuldade que eles enfrentam e a disposição que eles
vão para uma missão, que Ele nos acolhe, que eles rezam com a gente, o quanto isso tudo transforma a nossa vida e torna a nossa vida mais cheia de esperança. Mas nós ouvimos aí do Frater Giovanni e o Frater Matosinho. E o Frater Lucas? Será que o Frater Lucas enfrenta dificuldade? E aí, Frater? Muitas dificuldades. Mas antes de falar das dificuldades, eu quero relatar algo que aconteceu específico na minha vocação, que foi no ano de 2020, em que eu fiz um noviciado, que é uma etapa que nós nos preparamos para os votos, um momento mais voltado para a oração, para o conhecimento de si mesmo. E eu fiz o meu noviciado na Colômbia. E lá eu tive muitas dificuldades. E quem me ajudou a não desistir foi a minha mãe, com as orações dela. Da família. Então, a importância que a família tem para um vocacionado, para um escolhido do Senhor, é fundamental a oração. E, além de trabalhar em Goiânia, eu colaboro na TV lendo os testemunhos nas novenas. E na festa do Pai Eterno esse ano, eu tive essa experiência de tantos devotos se aproximarem e falarem: olha, eu estava com uma dificuldade muito grande, escutando aquele testemunho, escutando a sua palavra, eu acabei mudando de opinião, a minha mente abriu, sabe, é muito importante o nosso apostolado para a vida das pessoas. Às vezes nós estamos quebrados por dentro, mas por fora estamos com um sorriso, oferecendo o melhor para o povo de Deus. Então, assim, sempre rezem por nós, sempre rezem pelos missionários redentoristas, pelos padres, pelas irmãs. Somos homens frágeis, mas é a graça de Deus que nos sustenta. Isso, e essa experiência, Frater Lucas, Frater Matosinho e Frater Giovanni, vocês fazem através da oração, né? Sim. Que vocês estão destacando aqui. É através da oração que são animados, fortalecidos, né? Mesmo passando por dificuldades que todos nós enfrentamos, estarem sempre com um sorriso no rosto para ser instrumento da graça de Deus. O senhor falou da questão que o amor de Deus ele é redentor, né? Ele transforma. O senhor lembra de alguma experiência, eu vou perguntar para todos, de alguma experiência de uma família, no apostolado de vocês, que o senhor lembra e fala assim, que a família foi transformada pela missão de vocês? O senhor lembra agora de alguma experiência que o senhor fez? Tem uma frase de um livro nosso, se chama Advogado de Nápoles, que fala sobre a vida de Santo Afonso. E é muito interessante que esta frase diz que antes de saber-se um redentorista, você deve saber-se um redimido. E é muito bom quando nós temos a oportunidade de ter esse contato com as pessoas que partilharam também dessa redenção. E para nós, como redentoristas, isso nos enche de esperança, porque isso dá sentido à nossa vocação e nós vemos os frutos na vida das pessoas. Tem um casal em específico que tiveram a oportunidade de experimentar a graça de Deus. E é muito bonito porque eu percebo que, através da união do próprio casal, atrelado à oração e à vida espiritual e também essa presença redentorista na vida deles, eles tiveram uma graça muito, muito realmente forte na vida deles. E eu acho que isso é algo, sabe, muito louvável, muito realmente gratificante para nós redentoristas, porque nós participamos da vida das pessoas, inclusive de você que nos acompanha e tantos outros que nós talvez não conhecemos o nome, nem sabemos quem seja, mas que através da TV e de tantas oportunidades teve essa experiência também com Deus, através de nós, de vocês que trabalham aqui por meio da TV e tantas outras pessoas. Ótimo! Você que está aí acompanhando a nossa conversa aqui com o Frater Lucas, Frater Matosinho e Frater Giovanni, continue aí. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai saber aí do testemunho do Frater Antônio Matosinho, Frater Lucas Evangelista. Eu quero saber deles, como será que é viver em comunidade? Eles vivem em comunidade. Eles já estão rindo aqui, eles vão contar tudo pra gente. Então não saia daí, viu? Daqui a pouco a gente volta. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia.
Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Almanaque Católico acontecendo e que bom é ter você junto comigo e também os fraters. Frater Lucas, Frater Antônio Matozinho, Frater Giovanni, missionários redentoristas. E hoje eles estão aqui para motivar você a se abrir para a graça de Deus, falando da experiência deles, jovens há 8, 7 anos, lutando aí para dar uma resposta positiva ao chamado que Deus faz a cada um. Antes do intervalo, eu estava falando com eles do testemunho na missão. Eles já estavam aqui dizendo, nossa, Caís, é difícil, porque cada semana é uma experiência diferente. A cada dia que nós vamos para a pastoral, nós nos deparamos com a obra de Deus acontecendo. E agora, Frater Giovanni já partilhou com a gente o testemunho dele. Frater Antônio Matozinho, é difícil falar de um testemunho, são vários. É difícil. Principalmente no meu apostolado, porque é um apostolado que, além de ser muito caro pessoalmente, porque toca o dado de despertar vocacional com a juventude redentorista, mas porque eu falo de muitos amigos, principalmente. A nossa juventude vem e fica. Isso mesmo. Acho que um dado importante lá de Confresa, é onde a minha família mora. Há uma amiga das nossas atividades, paroquiana, muito engajada, a filha muito engajada, só que um filho sempre deu muito trabalho. Então, assim, ela não sabia notícias dele, saía para o final de semana e ele fez o encontro compromisso junto comigo, lá em 2012, quando eu era jovem de verdade ainda. E assim, ele não perseverou os 3 anos de formação que o projeto oferece. Mas a irmã dele é do projeto até hoje, ajuda muito. E a mãe dele, todos os anos colabora na equipe de intercessão, na equipe de adultos. E eu acho que o testemunho dela é algo que toca muito. Ela disse que a graça de Deus foi tão grande na vida do filho dela, porque ele não ficou alguém que colabora diretamente na vida da igreja, mas ele mudou tão radicalmente que na casa dela, no lar, né, na igreja doméstica, tudo mudou. Olha que bênção. A relação com os pais, com a irmã, e ela nunca mais, ela disse nunca mais, desde o encontro, daquela experiência tão marcante, ela ficou sem saber notícias dele. Até enquanto ele ainda estava solteiro, ele dizia, mãe, eu tô indo e eu vou demorar a voltar, mas eu dou notícias. E ela, um dia, relatando isso pra gente, ela disse assim, e que um dia ele voltou a abrir o portão e falou assim, ah, mãe, e eu te amo. Gente, que experiência bonita, né? Então, a gente se depara com essas experiências. Às vezes, as pessoas querem, neste apostolado que eu trabalho com a juventude, que em um fim de semana tudo mude radicalmente, a pessoa se torne alguém muito de igreja. Mas a gente não sabe quanto a gente toca do interior das pessoas e quanto Deus age ali. Se ele não ficou alguém que colabora nos serviços, mas hoje ele é um bom cristão, porque ele cumpre os seus deveres sacramentais e principalmente no sacramento da família, né? No cuidado do lar, na atenção com os pais. E lá na igreja doméstica isso mudou. E eu sei que o mais importante disso tudo, desse testemunho, quando ela dizia, é que um dia ele vai ser pai. E quando ele for pai, essa experiência com certeza vai mudar a forma dele se relacionar com a família que ele vai construir. Então, assim, apesar de serem muitos os relatos, esse lá da terrinha onde a minha família mora, lá em Mato Grosso, me marca bastante. Sim, é um fruto, né, da oração, da vocação, da entrega para Deus, e isso é bonito. Famílias que são resgatadas, pessoas que recuperam a sua dignidade.
Frater Lucas, o senhor também tem feito essa experiência? Tenho. Eu tenho lembrança de uma família, aqui em Goiânia mesmo, cheguei para visitar a família e tinha 3 crianças, né? A mãe abandonou os filhos e as 3 crianças moravam com o pai e eles só tinham água e farinha para comer. Então você pensa assim, nossa, mas como é que pode Goiânia, com uma região metropolitana tão grande, uma cidade tão bonita, ainda ter gente passando fome? Sim, e assim, muito próximo das nossas casas, muito próximo da gente. Então assim, aí daquele momento aquilo ali foi muito tocante. Nós fomos até aquela família, levamos alimento também e aí fizemos um acompanhamento com a família, mas o mais bonito foi a forma como aquele pai nos acolheu. Porque ele estava desesperado, não sabia o que fazer. Você vê 3 vidas na sua mão e você não pode fazer nada por elas. Então, assim, foi algo que me marcou muito. Você foi lá ser canal de Deus para a vida daquela família. Sim, e assim, às vezes a gente fica pensando naquela reflexão. Nas nossas casas, tanta comida desperdiçada, tanta comida que vai para o lixo e tanta gente que passa fome. Às vezes aquilo que eu não preciso, que não é suficiente para mim, para o outro tem uma necessidade grande. Então, assim, nós precisamos ter mais essa consciência de olhar para as pessoas que moram do nosso lado, ver aquelas pessoas que estão precisando. Então, esse fato me marcou muito. Nós estamos na campanha da Fraternidade deste ano de 2023, Fraternidade e Fome. E como cristãos, essa reflexão é uma reflexão que eu e você precisamos fazer também. Como que nós estamos vivendo em nossas casas? Será que na minha casa tem muito desperdício? Será que na minha porta ali, ao invés de desperdício, eu posso oferecer algo para alguém que esteja passando fome, que esteja necessitando? Então, reflita aí. E a gente vai crescendo como seres humanos, nós vamos crescendo como filhos amados do Pai Eterno. Mas eu prometi que eu iria perguntar para eles como que é a vida em comunidade. Você deve estar aí curioso, mas esses jovens, né? Jovens, sorridentes, que passam pela luta que a gente passa, como será na casa deles? Frater Giovanni, como que é o dia a dia de vocês? Como que é viver em comunidade? Olha, eu estou ficando com as melhores perguntas. Começa sempre com o senhor, né? Não, porque inclusive o critério da vida comunitária foi o que me fez querer ser redentorista. E parece contraditório pelo fato, não é, como eu disse, de ser filho único. Mas o testemunho da comunidade redentorista da minha paróquia foi o que me fez querer ser redentorista. Então, eram 4 pessoas distintas, cada um com uma personalidade diferente, cada um com uma perspectiva de missão diferente, mas eram 4 pessoas que se conjugavam de uma forma, se articulavam de uma forma incrível. E eu percebia a alegria de um padre em específico que me tocou demais, porque já era um padre idoso, com mais de 60 anos de idade, e a casa era pequena e ele tinha a delicadeza de ceder o próprio quarto e ir dormir na varanda para dar lugar para a gente se hospedar na casa. E isso foi o que me fez querer ser redentorista, pelo fato de ter esse desprendimento e essa acolhida. E aí eu busquei, não é, ingressar nessa vida a partir dessa perspectiva, desse olhar, dessa vida comunitária da minha paróquia. E aí hoje nós temos a oportunidade de 11 pessoas conviverem numa casa. E aí do mesmo jeito, cada um com uma personalidade, cada um com um jeito diferente. Vocês tiveram a oportunidade de ver que o Frater Matosinho chora, o Frater Lucas chora, eu choro. Tenho as minhas alegrias, tenho as minhas dores. Mas o mais importante é saber que eu posso encontrar na comunidade, nos meus irmãos, nos meus confrades, essa força para continuar a minha missão, a minha atividade, o meu trabalho, os meus estudos. Então, acaba sendo a fortaleza, a âncora que a gente pode atracar diante das dificuldades que nós encontramos. É uma ajuda, né? Sim. Às vezes nós também divergimos, às vezes nós não concordamos, mas na diferença nós encontramos a alegria e às vezes um motivo para continuar adiante.
porque pode me oferecer uma perspectiva diferente daquela que eu encontro. E aí nós rimos, nos reclamamos, mas às vezes a alegria depois de superar tudo isso é muito maior, porque a gente sabe que a fraternidade, a união, ela é muito maior do que qualquer dificuldade ou qualquer desafio que nós passamos na nossa vida. Ótimo. Frater Lucas, para o senhor também é assim? A vida comunitária é de construir, o senhor é? Sim, claro, é de edificar e de santificar também. Santificar também, né? Nós nos santificamos também com o testemunho dos irmãos. Aquilo que nos une, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, é muito maior do que as nossas diferenças. Né? Tem um mais calmo, um mais nervoso, né? Um mais rápido, outro mais lento. Porém, aquilo que nos une é maior. Nós temos as nossas diversas personalidades, né? São 11 cabeças diferentes, mas cada um tem um modo de servir ao Senhor e cada um tem um modo de realizar essa missão. Isso que é o bonito, que nós vamos aprendendo com o testemunho um do outro. E assim, para uma casa de 11 homens, é muito organizada, né? Nós temos horário para tudo, Sim. Horário para comer, horário para levantar, horário para rezar, para estudar. Então, assim, essa organização própria da vida religiosa nos ajuda a se manter organizados e também a controlar também, às vezes, os nervos, né? Porque tem dia que a gente está mais nervoso e nem tanto. Tá certo. Ótimo. Eu vou levantar aqui com os fraters e eu vou pedir para o frater Matozinho, os meninos já falaram aqui da vida comunitária, o frater Matozinho deixar uma mensagem para o pessoal que está ali sentindo chamado à vida religiosa, que quer fazer essa experiência. Deixa uma mensagem para o pessoal. Acima de tudo, a vida religiosa ela é um chamado de Deus. E vocação, que é de algum modo esse chamado, ela precisa de uma resposta. É sempre iniciativa divina, mas acima de tudo também é resposta humana, numa via de 2 caminhos. Deus chama, que nós respondamos. Se você sente uma inquietação, algo no íntimo do coração que te incomoda, e é um incômodo que às vezes pode levar a uma insatisfação pessoal, não tenha dúvida, não hesite em se questionar, em rezar e pedir a Deus a graça de um bom discernimento. Tentar, procurar, conhecer, leva a uma boa realização, a um bom discernimento, saber o que Deus quer e chama. Então, se você tem essa inquietação, ou agora sentiu o coração esquentar, ficar inquieto, não hesite em nos procurar. Nos procure pelas redes sociais, no nosso Instagram, também pelo portal Pai Eterno. E também não só os rapazes, mas as moças que também se interessam. E nós vamos direcioná-los para aquele caminho que pode ser o seu caminho de realização pessoal. Ótimo. paieterno.com/vocacional. A gente está sempre à disposição para acolher você e a gente vai se abrindo para a graça de Deus.